É importante lembrar, quando a gente fala dos tipos de gráfico da função no segundo grau, bom, só revisando. Nós temos de novo y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Você pode ter uma função de que tipo? Você, mais uma vez, só fazendo uma espécie de resumo. Você pode ter concavidade voltada para cima e você pode ter um gráfico de concavidade voltada para baixo. Concavidade voltada para baixo. Concavidade voltada para cima significa que o a da função é maior do que zero e concavidade voltada para baixo, a menor do que zero. Isso, Isadora, é só olhar para a função e verificar o sinal dela, mas tem que ter essas regras específicas. De novo, quais são os valores da função que a gente tem que se preocupar o tempo todo? Resumindo, mais uma vez, vamos lá. Nós temos y, aqui eu tenho x. Eu tenho um gráfico qualquer que vai ser esse gráfico bem aqui. O que é isso daqui? Isso aqui são as raízes, que eu vou chamar de x1 e x2. O que é isso daqui, Lohane? O coeficiente linear. É isso que a gente vai ver já já. Isso aqui, meninas, é o que eu queria comentar. Olha, sabe o que é isso daqui? Isso aqui é o vértice da parábola. A gente vai estudar mais detalhes sobre ele, mas ele é chamado de x do vértice e de y do vértice. Ficou claro o que eu falei aqui? X do vértice e y do vértice. Alguma dúvida? Bom, vamos trabalhar nisso. Nas equações que a gente já tinha estudado, por exemplo, y igual a x ao quadrado, y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, a gente tinha feito um esboço do gráfico bem resumido. Agora eu vou tentar fazer um pouco mais completo. Quando eu falo esboço do gráfico, meninos, significa colocar todos os pontos principais do gráfico, que são raízes, o coeficiente linear, que é o termo independente, que é o ponto que ele toca no eixo y, e o vértice. O vértice, anota essas fórmulas, por favor. O vértice é formado pelo x do vértice, que é menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é dado por menos delta sobre 4a. O vértice ele é formado pelo x do vértice e pelo y do vértice. Ficou claro aqui? Dúvidas ou dívidas? Beleza. Vamos lá. Começar aqui o que a gente está estudando. Vamos usar isso aqui como exemplo e vamos fazer. As raízes, quanto que vai dar de cabeça, pessoal? X ao quadrado menos 5x mais 6. Exemplo número 1. Fazer o esboço do gráfico. O que vai ser o esboço do gráfico? Número 1, raízes, se houver. Número 2 vai ser o termo dependente, que é o coeficiente. Que é o ponto que ele toca no eixo y. E finalmente vamos calcular o vértice da parábola. Em primeiro lugar, as raízes. Raiz é fácil. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui delta vai ser igual a quanto? A menos 5 ao quadrado, menos 4 multiplicado por 1 vezes 6, delta igual a 1, raiz de delta igual a 1. X igual a... A gente tinha feito essa questão, dividido por 2 vezes a. Vai ficar 2 vezes 1, que é 2. Vou ter x' igual a 3, x 2' igual a 2. As raízes já foram feitas. Quem é o termo independente? O termo independente é o c. C igual a quanto? C igual a 6. Quem são os vértices da parábola? Os vértices da parábola, meninos, são chamados de x do vértice. X do vértice é o quê? Menos b sobre 2a. X do vértice vai ser igual a quanto? Vai ser menos b. Quanto que é o b? O b é esse valor aqui, que no caso é menos 5. Fica menos com menos, mais 5 dividido por 2 vezes a, que é 2. 2 vezes 1. Quem é o y do vértice? Y do vértice é menos delta sobre 4a. Y do vértice vai ser igual a quanto? O delta vai dar quanto mesmo? A gente tinha calculado? Delta vai dar 1. Então vai ficar menos 1. Dividido por 4 vezes 1, y do vértice vai ser igual a menos 1 sobre 4.
Vamos reunir tudo isso que nós já aprendemos? Nós temos o quê? Em primeiro lugar, vocês têm que examinar a função. A função é positiva ou ela é negativa? A função ela é positiva. Ela é positiva, porque o A é maior do que zero. Então, com cavidade voltada para cima. Você começa colocando as raízes aqui. Aqui é 2, aqui é quanto? 3. O termo independente vale quanto? 6. Quem é o vértice? O vértice é formado pelos pontos x do vértice, que é quanto? 5 sobre 2. 5 sobre 2 é 2,5, então está certinho. Fica entre 2 e 3. E o y do vértice vale quanto? Vale menos 1 sobre 4. E junta todo mundo aqui. Aí tu vai montar esse gráfico bem bonitinho. Olha só que lindo, olha que cor. Alguma dúvida no que eu falei? Ficou claro? Bem simples, não é verdade? O x do vértice, a gente vai falar mais com detalhes depois. Eu só queria explicar como é que funciona isso. Uma equação do segundo grau, ela sempre tem raízes? Defina para mim o que é a raiz, Aline. Raízes de uma função do segundo grau é quando o gráfico toca no eixo x. O problema é que o gráfico nem sempre ele toca no eixo x. Ficou claro que a ideia que eu estou falando? Quando eu digo que o gráfico ele não toca, quando ele diz que o gráfico não toca no eixo x, tem alguns detalhes importantes. Observe isso daqui. Exemplo número 2. Faça o esboço do gráfico, esboço do seguinte gráfico. Faça o esboço do seguinte gráfico. Y igual a 2x ao quadrado mais x mais 1. Vai ficar como isso daqui? Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 1. Delta igual a 1 menos 8. Delta igual a menos 7. Não esquece que quando a gente joga na fórmula de Bhaskara, x igual a menos b mais ou menos x de delta sobre 4a, sobre 2a, perdão, tem que ser raiz de delta. Portanto, a gente já aprendeu que não pode, pelo menos agora que a gente está estudando, a gente não trabalha dentro do conjunto dos números reais com números negativos. Não existe raiz quadrada de número negativo. Portanto, não dá para fazer Bhaskara aqui. Concorda comigo? Ou seja, essa função não tem raízes reais. Se fosse 7 positivo, a resposta seria raiz de 7. E raiz de 7 é o número real. Cuidado, meninos. Só porque não deu raiz exata, não significa que o cálculo está errado, tá bom? Lógico, você vai dar uma conferida. Mas não significa isso. Outra coisa. Tá, não tem raízes reais, mas dá para fazer um gráfico ainda? Tá. Lembra o que é um gráfico de uma função no segundo grau? Vamos lá. Número 1. Colocar as raízes, se houver. Número 2. Colocar o termo independente. O que é o termo independente? É o ponto em que o gráfico toca no eixo y. E, finalmente, colocar o vértice da função. Bora fazer isso aqui agora? O vértice dá para calcular direto. Bora lá, pessoal? X do vértice vai ser o quê? X do vértice vai ser menos b sobre 2a. E y do vértice vai ser o quê? Vai ser menos delta sobre 4a. Vamos calcular cada um separadamente. X do vértice vai ser igual a quanto? O b vale quanto? O b vale 1, o a vale 2, o b vale 1 e o c também vale 1. Vai ficar como isso daqui? Vai ficar b vale quanto? B vale menos 1 sobre 2 vezes o a, que é 2. Então, eu vou ter y do vértice igual a menos 1 sobre 4. X do vértice igual a menos 1 sobre 4. O delta vale quanto? Menos 7, menos com menos, mais 7 sobre 4, multiplicado 4 vezes 2. Y do vértice vai ser igual a 7 sobre 8. Muito bonito esse número. Bora montar o gráfico dessa função aqui, como é que ficaria? Olha o que é que nós já temos. Nós temos o termo independente, que vale 1. Nós temos o x do vértice e y do vértice. Nós não temos raízes.
O gráfico não ter raízes, meninos, significa apenas que o gráfico não toca no eixo X, tudo bem? De novo, eu não estou dizendo que ele não tem gráfico. Ele não é isso. O que ele não tem são raízes. Vamos lá escrever esse gráfico aqui? Em primeiro lugar, essa função ela é positiva ou negativa? Com cavidade voltada para cima. Raízes não tem, mas tem o C. Quanto que vale o C? O C vale quanto? O C vale 1. Você tem... Vou colocar esse 1 mais para cima. C vale 1. Você tem o x do vértice e o y do vértice, não é verdade? O x do vértice vale quanto? Vale menos 1 sobre 4. E o y do vértice vale quanto? 7 sobre 8. 7 sobre 8, Isadora. Prevê que número é esse, sem dizer quanto vai dar a conta exata. R$7 dividido por 8 pessoas vai dar menor do que 1, concorda comigo? Então, esse 7 sobre 8 está abaixo do 1. Ficou claro como é que eu pensei isso daqui? Aí junta esse cara com esse cara aqui. O gráfico, meninos, ficaria desse jeito, olha. Vocês estão entendendo o que eu fiz aqui? Tem um gráfico e tem todas as características que eu conheço como equação no segundo grau, mas apenas não tem raízes, tá? Relembrando aquilo que nós já estudamos, tem que tomar muito cuidado com esses detalhes com respeito ao próprio gráfico em si. Eles podem complicar bastante. Ficou claro aqui a ideia? Já, vamos lá, continuando aqui. Ficou claro? Alguma dúvida? Vamos lá. Agora.